Boa noite a todos, sejam todos vocês muito bem-vindos. Primeiro, parabéns, né? Porque se você está aqui preocupado com a segunda fase, depois de o gabarito ter saído, é porque você está muito próximo da aprovação da primeira fase, é porque você já passou mesmo na primeira fase, percebeu isso. Isso claramente significa que você está no caminho, né? Então, primeiro, muito obrigado pela presença de vocês, e pela confiança de vocês. Eu acho que todos vocês me ouvem. Eu vou dar uma aula de sentença penal de um concurso que conheço bastante, evidentemente. Eu prestei esse concurso e eu preparo pessoas para essa prova há muitos anos. Pessoal, a verdade é que a gente cunhou, né, os 23 pontos da sentença penal, e esses 23 pontos são feitos para você que nunca lidou com sentença ou para você que já é assessor de juiz em vara criminal. Outro dia, um juiz do TJ Goiás mandou a foto dele com os 23 pontos do lado, fazendo a sentença penal e seguindo o mesmo roteiro. E eu me recordo de uma ocasião em que eu fui ministrar uma aula em Belém, aliás, eu fui ministrar uma aula em Belo Horizonte, de um curso de prova oral. E aí o rapaz estava lá fazendo o curso de prova oral, que era para o TJMG, e ele disse, não, mas eu estou na oral do TJ do Pará, eu sou do Pará, mas eu sou de Belo Horizonte, vocês vão fazer o curso aqui, eu aproveitei e tal. Aí eu falei, então que bom, meus parabéns. Tá? Eu vou te contar uma coisa. Eu tinha, eu não tinha não sabia fazer sentença penal, sabia fazer só sentença civil, porque eu era assessor de juiz em vara civil, e sentença penal eu não sabia. E eu não sabia que eu tinha passado na primeira fase, porque pelo gabarito preliminar eu estava abaixo, e eu nem conferi depois. Só que as anulações todas me beneficiaram, e eu descobri uma semana antes da prova de segunda fase que eu estava na lista dos aprovados. E aí eu me desesperei, como qualquer pessoa se desespera, porque eu não sabia fazer sentença. E eu fui para a sua aula de revisão sem saber fazer uma sentença penal. E você disse assim: anotem aí os 23 pontos da sentença penal. Se você seguir isso aqui, pelo menos 6 você vai tirar. Eu anotei, fui para a prova, fui decorando, 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 decorando. Cheguei na prova, segui os 23 pontos, passei, estou na prova oral do TJ do Pará. Então, o que eu vou dizer para você aqui hoje é o seguinte: preste atenção nesses 23 pontos, que se você aprender esses 23 pontos da sentença penal, você vai avançar para a prova, é, para a prova oral, pelo menos em relação à sentença penal, e é o que a gente quer, o objetivo nosso é esse. Tá bom? Então tá bom. Sem mais delongas, vamos lá. Muito provavelmente a sua o enunciado de prova vai dispensar o relatório. Se não dispensar o relatório, gente, tem que ficar observando, porque houve uma prova no Mato Grosso que não dispensaram. Aí todo mundo presumiu que estava dispensado, quem presumiu perdeu, porque a sentença é nula, não tem relatório, pronto, zerou a prova. Então tem que observar, mas muito provavelmente o relatório estará dispensado. Se não estiver dispensado, é simplesmente um resumo do que foi o processo e você pode resumir de uma forma muito, muito, muito simples para não perder tempo. Por exemplo, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios denunciou João da Silva como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, em razão de João ter, em tese, feito isso em face da vítima tal. Ponto. Parágrafo. Recebida a denúncia, foi determinada a citação. Citado, o réu apresentou a resposta à acusação. Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento. Em audiência foram ouvidas a vítima, as testemunhas fulana e beltrana e interrogado o acusado. Ao final, em alegações finais em forma de memoriais, o Ministério Público optou pela condenação nos termos da denúncia. Já a defesa, nas alegações finais, levantou em preliminar X, Y, Z, e no tocante ao mérito, alegou P, V, R, ponto. Vieram-me os autos conclusos, é o relatório desse. Bom, você fez o relatório, é um resuminho muito simples,
não perca o tempo no seu relatório, a importância dele é realmente diminuta. Aí, a diminuta para fins de pontuação na prova de segunda fase, tá? Eu vou pedir só para o pessoal, deixa eu colocar, ah, eu vou pedir para o pessoal que está me acompanhando lá no CPIURES, eu já vou pedir para o pessoal que está no CPIURES para colocar todo mundo no mudo, para a gente deixar só aqui o meu no, com ativo, para que fique mais fácil, inclusive, a compreensão. Agora a gente vai para a fundamentação e o dispositivo, que é, na verdade, da sentença penal, a partir do dispositivo você tem mais metade da prova para fazer. Como é que você vai fazer? Você tem os 23 pontos da sentença penal aí com você ou não? Se você não tiver, deixa eu ver se eu consigo mandar isso aqui para você acompanhar. Eu tenho o arquivo dos 23 pontos da sentença penal, eu vou, às vezes, ver se eu consigo colocar esse negócio para vocês aqui pelo Zoom. Eu não sei enviar, compartilhar a tela, não quero compartilhar a tela. Eu quero enviar para vocês esse arquivo. De qualquer forma, eu peço para o pessoal enviar para vocês. Se for o caso, muitos de vocês não estão no curso e vão receber esse arquivo. Preste atenção. Agora você vai começar. Primeiro ponto. Primeiro ponto é, trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal dos denunciados ou dos acusados pelos delitos descritos na denúncia. Esse ponto número 1 é padrão. Você vai utilizá-lo e adaptá-lo conforme as circunstâncias. Por exemplo, trata-se de ação penal privada. Trata-se de ação penal pública condicionada à representação, em que se busca apurar a responsabilidade criminal do acusado, ou dos acusados, ou da acusada, pelos delitos descritos na queixa-crime ou na denúncia. É só adaptar. Ponto número 2. De início, é preciso analisar as preliminares levantadas. Esse é o primeiro ponto que você deve analisar. Quando você for analisar preliminares, a linguagem adequada ou usualmente empregada, melhor dizendo, é rejeito ou refuto. Então, por exemplo, a defesa alegou que o processo é nulo porque o delegado de polícia não permitiu acesso aos autos da investigação, violando súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Essa é a tese. Quando você for enfrentar uma preliminar, eu não quero que você gaste mais do que um parágrafo. A sentença penal é uma corrida contra o tempo, o que significa que você vai precisar de um bom tempo para concluí-la. E você não pode perder tempo, ainda que a complexidade da sentença não seja das maiores, e geralmente não é, você precisa ter essa atenção quanto ao fator tempo. Então, vamos lá. De início, é preciso analisar as preliminares. Você já pegou, você já anotou as preliminares. Como é que você vai fazer na sua prova? Você vai pegar esses 23 pontos, que eu vou te ensinar aqui hoje, você vai ter esses 23 pontos com você. Você vai imprimir na sua impressora, você vai escrever no seu papel e você vai colar em algum lugar visível. Daqui até a data da prova, todo dia você vai ler esses 23 pontos. Por quê? Porque eu quero que você decore os 23 pontos. Quando você chegar na sua prova, quando você for fazer a sua prova, entregarem a sua prova, antes de você ler o enunciado da prova de sentença penal, pegue o rascunho da sua prova e escreva os 23 pontos. Ah, Samer, eu me lembrei de 22, eu não estou me lembrando do 23. Tá bom, já escreveu 22? Vai para a prova. Durante a prova, você vai se lembrar do 23. Por quê? Porque alguns pontos na sentença penal são óbvios, ainda mais numa prova vindo com espelho, mas você se esquece. Por exemplo, às vezes o sujeito esquece de analisar o cabimento ou não de prisão preventiva, se ela deve ser revogada ou não. Às vezes ele se esquece de fixar a indenização mínima à vítima. Às vezes ele se esquece de falar a respeito da multa. Então, quando eu tenho os 23 pontos da sentença penal ali, eu não me esqueço de tratar desses temas. E aí a gente vai. Chegamos no ponto 2, que é das preliminares. Ah, são 3 preliminares. Cada preliminar você vai enfrentar em um parágrafo só.
Esse parágrafo traz a tese, a fundamentação e a conclusão. Por exemplo, qual é a tese? A defesa sustenta que o processo é nulo porque o delegado de polícia não permitiu acesso aos autos do inquérito policial, violando súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Essa é a tese. Vamos para a fundamentação. Ocorre que vício de inquérito policial não contamina a ação penal. Ainda, a defesa teve acesso aos autos durante toda a instrução, podendo exercer contraditório e a ampla defesa de forma irrestrita. Assim sendo, ainda não há nulidade sem prejuízo. Ponto. Assim sendo, rejeito a preliminar levantada, refuto a preliminar levantada, espanco a preliminar levantada. Não acolho a preliminar? Pode usar? Pode, mas usualmente a expressão não acolho é utilizada para tratar do mérito. Não está errado usar aqui, mas usualmente é utilizada para tratar do mérito. Ok? Ok. Summer, acontece de eu acolher uma preliminar e a sentença continuar? Acontece. Por exemplo, a defesa levanta como prejudicial de mérito que o crime de ameaça está prescrito. O sujeito está sendo denunciado na vara de violência doméstica por lesão corporal e ameaça. 2 crimes. Ele era menor de 21 anos à época dos fatos. A pena de ameaça é de 6 meses. Prescrição seria em 3 anos. Só que, como ele era menor de 21, o prazo prescricional pela metade, 1 ano e meio. A denúncia foi recebida há 2 anos. Agora chegou a hora da sentença. Ele respondeu o processo em liberdade. Quando você for sentenciar, a ameaça está prescrita. A defesa levantou isso. O que você vai fazer? Não, eu acolho a prejudicial de mérito da ameaça para declarar extinta a pretensão punitiva em relação ao delito de ameaça, para declarar extinta a punibilidade em relação ao delito de ameaça pela prescrição da pretensão punitiva. Acolho a tese defensiva. Não há problema. Aí você vai para o ponto 3. Ponto 3. Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, passo ao exame do mérito. Essa também é padrão. Aí agora, essa sentença quanto à materialidade e autoria. Preste atenção. Direito penal apura o fato. Por quê? Porque você pode dividir por fato a análise, você pode dividir por crimes a análise também. O que eu não recomendo é que você reúna todos os fatos, se forem distintos, por exemplo, fatos distintos. Ah, um dia ele roubou, no outro dia ele furtou, no outro dia era a mesma vítima, enfim. Isso pode ficar confuso, tá? Mas lembre-se, nós estamos aqui numa corrida contra o tempo. Então, vamos supor que o sujeito praticou um crime de roubo na companhia de um menor. Então, ele praticou um roubo. Deixa eu só abrir aqui o Código Penal. Artigo 157. Aí ele praticou um roubo, parágrafo 2º, inciso 2, com concurso de 2 ou mais pessoas. Não usou faca, não usou nada, chegou lá, ameaçou, disse para a vítima, vou quebrar sua cara se você não entregar seu celular. Estava ele e o menor, ela pegou e aceitou e entregou o celular. Esse é o crime de roubo. Tá bom. O que aconteceu aqui? Esse sujeito está sendo acusado de roubo, majorado pelo concurso de pessoas, e por corrupção de menor. Tá bom. Eu vou analisar, Samuel, eu quero analisar separadamente. Eu acho que fica organizado. Quando é que você separa? Quando o mesmo fato deu origem a crimes de natureza distintas. Então, de naturezas distintas. Então, eu vou separar a análise do roubo da corrupção de menor. Então, eu vou começar. Eu escrevo assim, do roubo. Aí eu faço materialidade, autoria, teses defensivas, circunstâncias agravantes, atenuantes, causa de diminuição e de aumento. Fechei? Fechei. Aí eu abro embaixo e coloco do crime de corrupção de menor. Sabe por que você analisa a corrupção de menor antes? Porque se eu absolver do roubo, não há corrupção de menor. Porque só existe a corrupção de menor porque, em tese, ele praticou um crime com menor. Então, eu pego do roubo. Aí eu escrevo materialidade.
A materialidade está demonstrada no auto de inquérito policial florestal e tal, pelo auto de prisão em flagrante florestal e tal, pelo auto de exibição e apreensão florestal, pelo laudo pericial florestal e pelos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas fulana, florestal, beltrana, florestal. Ponto. Pelas declarações da vítima. Ponto. Na materialidade, eu não vou contar o que aconteceu. Porque, às vezes, a pessoa vai falar da materialidade, ela diz assim, a materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante florestal, em que ficou apurado que houve a ameaça à vítima em frente ao ponto de ônibus, às 18 horas. Não precisa dizer o que está no auto de prisão em flagrante. Você só faz referência aos documentos que demonstraram a existência do crime. Só isso. Não invente na materialidade. Outra coisa na materialidade que você não vai fazer é, de jeito nenhum, referência ao réu. Então, por exemplo, a materialidade está demonstrada pelos depoimentos das testemunhas tal, tal e tal, e pelas declarações da vítima, que disseram que o réu, no dia, gritava no apartamento e as vizinhas ouviram ele dizendo que ia matar a vítima. Calma aí. O réu é a autoria, meu amigo. O acusado é a autoria. Não faça referência ao acusado na materialidade. Materialidade é seca. É uma frase assim. A materialidade está demonstrada nos autos, no auto de prisão em flagrante florestal, no termo de exibição e apreensão florestal, no termo de avaliação econômica florestal, nos depoimentos das testemunhas fulana florestal, beltrana florestal e nas declarações da vítima florestal. Acabou. É isso aí, essa frase, esse parágrafo. Aí você passa para o próximo. No tocante à autoria, quando eu chego na autoria, é o momento em que o magistrado convence o seu leitor de que o acusado é o autor do crime. Aí sim você vai trazer a ideia. No tocante à autoria, a vítima, fulana, narrou que estava em casa por volta das 22 horas, quando o acusado entrou embriagado e começou a espancá-la com ciúmes, dizendo que ela teria o traído naquele dia. Ainda, o acusado gritava que se ela voltasse a fazer qualquer coisa, ele a mataria. Que se ela saísse de casa, ele a mataria. Que se ela contasse à polícia, ele a mataria. No mesmo sentido, as testemunhas fulana e beltrana, ouvidas em juízo, narraram que são vizinhas da vítima, que no dia ouviram os gritos do acusado dizendo que mataria a vítima se ela procurasse a polícia. Ainda narraram que ouviram os gritos da vítima e ouviram a vítima dizer, gritando, que estava sangrando, razão pela qual acionaram a polícia militar. O policial militar, João, ouvido em juízo, narrou que ao chegar na casa, o acusado já havia se evadido, mas que a vítima estava toda machucada, ensanguentada e com o olho roxo. Aí, concorda comigo? No mesmo instante, narrou ainda que saíram em patrulhamento e, quando viraram a esquina, encontraram o acusado ali, assustado, escondido atrás de um muro. O acusado, ouvido em interrogatório, ficou e fez uso do seu direito constitucional ao silêncio. Ponto. Demonstradas estão, as testemunhas disseram que não havia dúvidas de que era a voz do marido, que eles conheciam há muitos anos. A vítima disse isso. Ponto. Concorda comigo que o cara que está lendo a sua sentença, ele fala, gente, foi o marido dela, não tem nem o que falar. A vítima falou isso, a testemunha falou isso, o cara foi encontrado escondido no muro do lado da casa. O cara está lendo aqui e está convencido. Esse é o papel do juiz na hora da autoria. Aí você conclui dizendo o seguinte: portanto, demonstradas estão materialidade e autoria delitiva. Aí você vai para as teses defensivas. Aí você olha na sua prova quais foram as teses defensivas que eles levantaram. Aí você olhou na prova, não, a defesa alegou que o acusado deve ser
absolvido por insuficiência de provas. Então, assim, sustenta a defesa que o acusado... Aí, cada tese defensiva é um parágrafo. Aí você vê lá, tem 5 teses defensivas, são 5 parágrafos. Aqui, para facilitar a sua compreensão, vamos considerar que há uma tese defensiva de mérito em relação ao roubo. Absolvição por falta de provas. Aí você abre o parágrafo dizendo: sustenta a defesa que o acusado deve ser absolvido da imputação do delito de roubo não, de lesão corporal, em razão por insuficiência de provas. Ponto. Ocorre que, conforme já fundamentado, os depoimentos das testemunhas, o laudo pericial, as declarações da vítima não deixam dúvidas de que o delito ocorreu e de que o acusado foi o seu autor. Não acolho a pretensão defensiva, a tese da defesa. Ponto. No mesmo ponto 6, você tem eventual emendácio libelli. Tem. Porque, às vezes, acontece do Ministério Público capitular de uma forma e ser de outra. Saber, vamos supor que o Ministério Público tenha capitulado um fato como roubo e, na verdade, ele seja uma extorsão. E aí você está colocando a emendácio libelli no ponto 6, depois das teses defensivas, enfim, mas você já falou de materialidade, você já falou de autoria, mas você vai corrigir a capitulação depois. Como é que fica isso? Simples. Eu disse que quando você fosse entrar no mérito, presente as condições da ação e pressupostos processuais, passa ao exame do mérito, na linha seguinte você escreveria do roubo. O que você vai fazer agora? Na linha seguinte você vai escrever do fato capitulado como delito de roubo. A materialidade do fato está demonstrada. A autoria do fato está demonstrada. A defesa alega isso, isso e isso. Aí, ponto. Aí você passa para emendácio libelli do próximo parágrafo. Até porque uma das teses da defesa pode ser, inclusive, a correção da capitulação jurídica. O Ministério Público está denunciando por um roubo majorado pelo emprego de arma. Mas não houve emprego de arma. A defesa quer que você decote isso. Aí, como é que você vai fazer? Se já é uma tese da defesa, você vai acolher a tese defensiva para corrigir, inclusive, a capitulação nos termos do artigo 383. Agora, se você tiver que fazer isso de ofício, você pode e deve fazer isso de ofício, você vai dizer, depois das teses defensivas, você abre um novo parágrafo. Verifico pelo narrado na denúncia que o fato ostenta capitulação jurídica diversa da dada pelo Ministério Público. Cuida-se de delito de extorsão, artigo 158, e não de delito de roubo, artigo 157. Promovo, assim, a correção da capitulação jurídica, o que faço com base no artigo 383 do CPP. Ponto. Acabou a emendácio libelli. É isso. Circunstâncias atenuantes e agravantes. Gente, aqui é simples, é só você reconhecer. Verifico que o acusado era menor de 21 anos à época dos fatos. Verifico ainda que ele era reincidente. Verifico que o delito foi cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Presentes, portanto, essa atenuante, essa agravante e outra agravante. Verifique que o delito de roubo foi praticado em concurso de pessoas, assim sendo presente a causa de aumento de pena. Então, você coloca. Verifique que o delito foi tentado e que, em razão do intercrimes percorrido, a redução da pena deve se dar no mínimo, ou seja, em 1/3, nos termos do artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Aqui é só para você fechar. Em tese, a partir de agora, você vai para o 8, que são os parágrafos de fechamento que eu falo. Mas como são 2 crimes, por exemplo, é um roubo e uma corrupção, em vez de você ir para o 8, você escreve na linha de baixo, da corrupção de menor. E aí a materialidade. Sabe como é que você demonstra a materialidade de uma corrupção? É a materialidade do delito principal, tudo que você escreveu ali em cima de materialidade,
mais algo que demonstra a idade do menor. Por exemplo, certidão de nascimento. Identidade. Carteira de motorista, agora que ele é maior, mas que ele era menor na época dos fatos. Enfim, algo que demonstra que ele era menor. Aí a autoria, mesma coisa. Aí você vai trazer os fundamentos. A vítima disse que ele estava com um menor de 15 anos do lado dele, que era um menor de idade, que deveria ter de 15, 16 anos. Transeuntes que passavam pela rua disseram que havia dois homens, um maior de idade, o outro claramente menor de idade. Os dois foram conduzidos à delegacia porque havia uma viatura da Polícia Militar passando no local e um deles foi levado para a delegacia especializada, onde se lavrou um auto de apreensão em flagrante. Aí você matou ali. Sustenta a defesa, você vai fazer o mesmo caminhozinho. Ponto 6, você já falou materialidade, autoria, ponto 6. Sustenta a defesa que ele deve ser absolvido, porque o menor já era corrompido à época dos fatos, ele tem 12 passagens pela vara da infância e da juventude. Ocorre que o delito do artigo 244B do ECA é delito formal, não se exige efetiva demonstração da corrupção do menor, basta só a prática de um crime em coautoria ou em concurso com o menor. Assim sendo, não acolhe a tese da defesa. Ok? Ok. Se houver alguma atenuante, você reconhece, agravante, você reconhece, de caso de diminuição de aumento, beleza. Parou no ponto 7. A gente já chegou no ponto 7. Aí você vai para o ponto 8. Ponto 8 e 9 são os parágrafos de fechamento antes de você passar ao dispositivo. Ponto 8. O acusado, vamos supor que sejam acusados, você vai dizer, os acusados eram, na data dos fatos imputáveis, tinham plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de culpabilidade que possam beneficiá-los, razão pela qual devem responder pelo cometido. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que os acusados praticaram os delitos sem apreço. Ponto 9. 8 e 9, eu fechei. Summer, se forem dois réus, dois acusados, eu vou analisar a materialidade separada de um e do outro? Não, porque a materialidade é do fato. Eu vou analisar o fato, direito penal do fato. O fato aconteceu, aconteceu. Aí eu vou olhar a autoria. Na autoria eu vou dizer, olha, está demonstrada a autoria em relação ao João, porque a vítima disse, as testemunhas disseram, a câmera pegou. Em relação ao Antônio, a vítima não reconheceu, as testemunhas não fizeram referência a ele, a câmera não pegou. Então, eu aqui nos parágrafos de fechamento, eu diria, aliás, eu fecharia ali dizendo o seguinte, a materialidade está demonstrada e a autoria em relação ao acusado João está demonstrada. E aí, nos parágrafos de fechamento, eu diria, o acusado João era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo. Ponto 9, a prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o acusado João praticou o delito descrito na denúncia, devendo responder penalmente pelo cometido. Bom, aí eu vou para o dispositivo. Dispositivo. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia. Por que parcialmente? Porque você fez uma correção da emendação LPR, porque você acolheu uma pretensão da defesa, porque você reconheceu uma causa de diminuição de pena, enfim. Então, a pretensão ministerial não foi integralmente acolhida. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar João da Silva como incurso nas sanções do delito, nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, em concurso com artigo e artigo 2, aí você vai fazer assim, na verdade, 157, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal e artigo 244B, caput do ECA, na forma do artigo 70 do Código Penal, porque foi em concurso formal. Você pode reconhecer o concurso formal e um dos parágrafos, no momento que você reconhece
causa de diminuição e de aumento, você pode reconhecer o concurso formal? Pode. Tá? Ótimo. Pode ser ali, no ponto 7. Verifique que os delitos foram cometidos em concurso formal, atraindo a regra do artigo 70 do Código Penal. Ponto. Passo a dosimetria da pena. Ponto 11. Summer, se eu absolver o sujeito, ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para absolver fulano de tal da imputação da prática do artigo, da imputação da prática do crime descrito no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, o que faço com base no artigo 387 do Código Penal, inciso tal, 386 do Código Penal, inciso tal. Porque você tem que dizer o fundamento da sua absolvição. Samuel, se você tiver reconhecido a prescrição lá em cima da ameaça, ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para, 2 pontos, letra A, declarar extinta a punibilidade de fulano de tal em relação ao delito de ameaça, com base no artigo 109, inciso X do Código Penal. B, condenar fulano de tal como incurso nas penas do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Aí você vai para o ponto 11. Passo a dosimetria da pena. Aqui, o que você vai fazer? Você vai separar por crime e você vai fazer a dosimetria. Summer, eu posso fazer a dosimetria em conjunto? Pode. Mas você tem que observar para a sua redação não ficar confusa e para você respeitar o princípio da individualização da pena. Ah, não, mas são 2 réus. Aí você separa de toda forma, pelo amor de Deus. Não faz a dosimetria dos réus em conjunto, não. Você está condenando o João e o Marcos? Não tem jeito. Você vai fazer a dosimetria do João, depois você faz a do Marcos. Aí no João, você pode até fazer a dosimetria em conjunto dos delitos de roubo e corrupção, por exemplo. O ideal é separar, mas você pode até fazer em conjunto. Tá? Agora, o que não dá é você fazer assim. Não, o João está sendo acusado de... eu condenei o João por 2 roubos. Ou por um roubo e por um estelionato, vamos supor. Como a pena do roubo é maior, eu vou fazer só a dosimetria do roubo, já que foi em concurso formal. Não dá para imaginar um exemplo aqui, mas só para você compreender. Eu vou pegar a pena do crime mais grave, eu faço a dosimetria dele, depois eu exaspero em 1/6 e acabou. Está errado. Porque pode ser que, em grau recursal, o tribunal reforme a sua decisão e o absolva do crime com delito mais grave. Cadê a dosimetria do crime mais leve? Não há. Vai ter que devolver para você fazer a dosimetria do crime mais leve para fixar a pena. Então, você faz a dosimetria dos 2, depois você abre um parágrafo dizendo que os crimes foram praticados em concurso formal, razão pela qual você escolhe a pena mais grave, qual seja, por exemplo, 6 anos, e a exaspera em 1/6 em razão do número de delitos praticados, fixando assim a pena definitiva em 7 anos de reclusão. Só para você entender. Agora, vamos lá, gente, porque eu tenho 1 hora para falar aqui e 1 hora para falar aqui, eu preciso acelerar. Por isso que eu tô... Não dá para você, a gente tem 6 horas de aula de sentença penal no curso, aqui é 1 hora para a gente falar. Aí, o que acontece? O que a gente tem aqui? O sujeito vai pegar, você vai fazer a dosimetria, são 3 fases. Cada fase é um parágrafo. Primeira fase, então vamos supor que você está condenando só pelo roubo. Primeira fase, você tem 8 circunstâncias judiciais. 8 circunstâncias judiciais. Você vai falar de todas. Todas do artigo 59. Então, a culpabilidade não destou do esperado. Porque culpabilidade é o grau de reprovabilidade do comportamento. Em regra, não destou do esperado. Se destoar, você fala, a culpabilidade destou do esperado. Porque o delito de peculato foi praticado por um policial. Espera-se de um policial que combata o crime, não que o cometa. Ponto. Não ostenta maus antecedentes. Se não tiver uma condenação transitada em julgado por um delito anterior ao delito que está sendo objeto de apreço, então não há maus antecedentes. Não há elementos sobre sua personalidade e conduta social. Nunca há. Não precisa inventar. Se não tiver um laudo psicológico ali, de um psicólogo dizendo que ele tem uma personalidade voltada para o crime, não use o número de condenações para dizer isso. O STJ nem admite. Aí, ainda as outras 4.
Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie, a vítima, com seu comportamento, não contribuiu para a prática do delito. 8 circunstâncias. Fixo a pena base no mínimo legal, que é o que você começa. Summer, mas havia uma circunstância judicial negativa. Eu vou exasperar enquanto? Há 2 formas de você fazer a conta, as 2 são admitidas. Uma é você pegar em 1/6 da menor, da pena mínima, e aumentar em 1/6. A outra, que me parece mais justa, é você pegar o intervalo de pena e dividir por 8, já que são 8 circunstâncias judiciais. Então, por exemplo, roubo é 4 a 10 anos. Intervalo de pena, 6 anos. Você pega 72 meses, que são 6 anos, e divide por 8, 9 meses. Cada circunstância judicial acaba aumentando em 9 meses. Então, você reconheceu uma circunstância judicial negativa porque a culpabilidade destou do esperado. Aí você escreve: fixo a pena base em 4 anos e 9 meses de reclusão. Ponto. Isso aí. E multa, já vai fazendo junto. Tá? Multa você já vai fazendo junto. E aí você pode fazer da mesma forma. A mínima é 10, a máxima é 360. Você divide por 350 por 8, e aí você faz o cálculo. Essa é a forma mais justa. Agora, é muito mais fácil você pegar 1/6 do mínimo. Que aí você fixa em 4 anos e 6... Em 1/6 de 4 anos, 48 são 8 meses, né? Então, 4 anos e 8 meses de reclusão, e aí você pega 10 dias multa, aumenta em 1/6, dá 11, alguma coisa. A fração você desconsidera, 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias multa. Já vai fixando a multa em conjunto com a pena privativa de liberdade. Vai facilitar a sua vida. Você chegou na segunda fase, atenuantes e agravantes. Ausentes atenuantes, presente agravante da reincidência. Exaspero a pena em 1/6, fixando-a em X. A presente atenuante da menoridade relativa, o presente atenuante da confissão, presente agravante da reincidência. Promova a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da pena base. É redação simples. Chegou na terceira fase, porque a primeira fase e a segunda fase você não pode ir acima do máximo previsto e nem abaixo do mínimo legal. Chegou na terceira fase, aí você vai ter que aplicar aí a matemática. Então, o crime foi de roubo. O crime foi de roubo e vou aumentar de 1/3 até a metade. Mas eu vou começar aplicando pelo mínimo. Já que eu vou majorar, eu tenho que aplicar o mínimo. Para eu aplicar a metade, eu preciso qualitativamente fundamentar. Se eu estou diante de uma causa de diminuição de pena, se eu diminuo da maior fração, quer dizer, eu diminuo o máximo, o meu esforço argumentativo tem que ser menor. Porque sempre que eu vou tornar a situação do acusado mais grave do que normalmente é, ou do que o mínimo dispõe, eu preciso de um esforço argumentativo maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pena, e eu vou pegar essa pena e vou exasperá-la. De 1/6, de 1/3 à metade. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer o seguinte, eu vou exasperar em 1/3. Então, na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento de pena, do 157, parágrafo 2º, inciso 2. Aumento a pena em 1/3. Fixo a pena definitiva em, suponhamos, que a sua pena intermediária estivesse em 4 anos. Estava no mínimo até agora. 4 anos de reclusão e 10 dias multa. Chegou na terceira fase, você tem que aumentar 1/3. Aí é matemática. 4 vezes 12, 48 meses. 48 dividido por 3 são 16. Né? Isso. Então, são 4 anos e 16 meses. Ou seja, 5 anos e 4 meses. Então, fixo a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão. Em relação à pena de multa, você vai ter que aumentar em 1/3. Serão 10 dias, 13 dias multa. Fixo a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa. Ponto. Ah, mas aí se tiver uma corrupção de menor, eu faço a dosimetria da corrupção de menor. Aí depois eu abro um parágrafo e digo:
os delitos foram cometidos em concurso formal, razão pela qual eu escolho a pena mais grave, exaspero em 1/6 em razão do número de delitos praticados. Fixo a pena definitiva, portanto, em X. Ponto. Acabou. Acabou. Eu sei que você deve estar com 1 bilhão de dúvidas, né? 1 bilhão de dúvidas, que à medida que eu vou falando, você fala, e aquilo. Mas aqui é para você entender a sentença. Aí vamos lá. Você fez aqui, fixou a pena definitiva, vou fixar o regime inicial já? Calma, às vezes ele tem detração. Aí na detração você vai considerar o tempo de pena cumprido. Aí o STJ tem precedente, inclusive o ministro Rogério Schietti, que fala que você não tem que considerar se ele cumpriu 1/6, 1/3, nada. Você tem que considerar a pena que restou. Dificilmente vai mudar o regime. Nesse caso aqui, o cara está condenado a 5 anos e 4 meses, ele está preso a 1 ano. Então, é 4 anos e 4 meses. O regime continua regime semiaberto. Se ele é reincidente, o regime dele é fechado. Então, você faz a detração, se houver elemento na prova, faço. Como é que fica o ponto 12, que é o da detração? Verifico que o delito, que o acusado encontra-se preso preventivamente, ou que o réu encontra-se preso preventivamente há 1 ano. Promova a detração da pena, restando a cumprir, assim, 4 anos e 4 meses de reclusão. Próximo ponto, que é o 13. Fixo o regime inicial semiaberto, considerando o quantum da pena. Suponhamos que ele seja reincidente. Fixo o regime inicial fechado, considerando o quantum da pena e a reincidência. Ponto 14. Valor do dia multa. Valor do dia multa é o mínimo, salvo se você tiver elementos sobre a condição econômica dele. Se você não tiver, é o mínimo. O mínimo é para quem ganha 1 salário mínimo. Você está condenando um policial que ganha 10 salários mínimos, então é 10 vezes o que você fixaria. Se o valor do dia multa seria 1/30 do salário mínimo, a redação seria assim: fixa o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, considerando que não há elementos sobre as condições econômicas do réu. Ponto. Agora, se você tiver, por exemplo, ele ganha 10 salários mínimos, em vez de fixar em 1/30, você vai fixar em 1/3. Então, você vai dizer, fixa o valor do dia multa em 1/3 do salário mínimo vigente na época dos fatos, devidamente corrigido, considerando que o réu aufere 10 salários mínimos mensalmente, observância do princípio da proporcionalidade. Ponto 15. Pena restritiva de direito. Ele foi condenado por um furto qualificado. O furto ele foi condenado a 3 anos de reclusão. Tá? Tá bom, regime inicial aberto, tá tudo certo, beleza. Vou lá para o 44. Eu vou substituir. Como é que você vai dizer? Ponto 15. Presentes requisitos do artigo 44 do Código Penal, substitua a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito, quais sejam a prestação de serviços à comunidade e a limitação de fim de semana a serem especificadas pelo juízo da execução. Você já fixou quais são, mas quem vai especificar é o juízo da execução. Na prática, o juiz não chega nem a isso. Ele substitui por 2 restritivas de direito a serem especificadas pelo juízo da execução, porque ele facilita o trabalho da execução penal assim. Mas na prova, não. Você vai ter que colocar as 2 e fala que elas vão ser especificadas pelo juiz da execução. Artigo 77. Cabe a suspensão condicional da pena? Às vezes cabe. Lei Maria da Penha, às vezes não cabe a substituição, houve emprego de violência, não vai caber, mas a pena do sujeito é uma pena mínima. Ele fixou uma pena, por exemplo, foi fixado em 2 anos. Então, presentes os requisitos do artigo 77 do Código Penal, suspendo condicionalmente a pena pelo prazo de 4 anos, nos termos do artigo 77. Indenização mínima. Houve pedido? Houve. Aí você fixa uma indenização mínima, R$1.000, R$2.000. Fixo como indenização mínima em favor da vítima, a título de dano moral, o valor de R$2.000, a serem corrigidos monetariamente desde a data dessa decisão, e com juros de mora desde a data do fato. Não houve pedido, deixo de fixar a indenização mínima à vítima em razão da ausência de pedido nesse sentido.
observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência. Prisão preventiva. Se chegou na prisão preventiva, não, saberia agora. Agora você vai ver se estão presentes elementos ou não. Crime é grave, o réu está preso, a pena foi de 10, 12 anos, você está mantendo a prisão? Então você vai dizer, você está condenando o sujeito? Vamos lá. Mantenho a prisão preventiva, porque permanecem inalterados os requisitos para o decreto prisional. Ainda, o réu está sendo condenado pela prática de 3 delitos, vamos supor, 3 delitos. É reincidente e está sendo processado ou é investigado em outros 2. Razão pela qual a sua colocação em liberdade, neste momento, implicaria risco de reiteração da prática criminosa. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Você manteve a prisão preventiva? Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Você revogou a prisão preventiva? Espeça-se alvará de soltura, colocando-se o réu em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo. Você decretou a prisão preventiva? Espeça-se mandado de prisão. Você não decretou, mas e ele já estava em liberdade, então é só deixe de decretar a prisão preventiva, porque é ausente seus elementos. O regime inicial é incompatível com a custódia cautelar. 19. Custas. Condena o réu ao pagamento das custas processuais. Acabou. Mas ele pode ser isento. Condena o réu ao pagamento das custas processuais. Eventual causa de isenção de pena deverá ser analisada pelo juízo de execução. Bom. Houve emprego de armas, houve drogas, há medidas protetivas que foram fixadas, é no ponto 20 que você observa. Armas. Foi apreendida uma arma. Proceda-se em relação à arma conforme disposto no artigo 25 do Estatuto de Desarmamento. Acabou! Drogas. Proceda-se em relação às drogas conforme o artigo 72 da Lei 11.343 de 2006. Acabou! Não precisa fazer novela. É isso. Relação a medidas protetivas. Mantenham as medidas protetivas fixadas, até que haja o trânsito em julgado desta condenação, ou até que haja declaração de extinção da pena. Você tem que fixar um termo ad quem, né? Um termo final. Você vai decretar a prisão preventiva? A medida protetiva? Decreto com medidas protetivas, proibição de contatos, proibição de aproximação, fixando a distância mínima de 300 metros. Essas medidas vigorarão até que haja declaração de extinção da pena, por exemplo. 21. Comunique-se à vítima. Agora, atenção, porque pode ser que a vítima tenha morrido, ou pode ser que a vítima tenha 2 anos, que às vezes é um latrocínio, às vezes é um estupro de vulnerável. Você vai dizer o quê? Comunique-se ao representante legal da vítima, ou comunique-se à família da vítima. 22. Após o trânsito em julgado, proceda-se em relação à multa conforme o 686 do CPP. Oficie-se ao TRE para fins do disposto no artigo 15, inciso 2 da Constituição Federal, inciso 3 da Constituição Federal. Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil. Espeça-se guia de execução penal. Isso é padrão. E aí vem o 23. Local, data. Aliás, publique-se, registre-se, intimem-se, no plural. Em vez de você colocar PRI, coloque por extenso. Já chegou até aqui, você já terminou a prova. Publique-se, registre-se, intimem-se. Local e data, juiz de direito substituto. Acabou. Acabou sua prova. Aí você pode ir embora descansar, porque é o 3º dia. Tá? Não dá tempo de fazer a prova no rascunho e fazer a prova depois de passar para o cartão de resposta. Você vai ter que ser direto. Então, qual que é a parte mais importante? Você vai chegar na sua prova, só para vocês compreenderem aqui, eu sei que foi um tiro a aula, mas eu tentei ser o mais didático possível para vocês compreenderem. O que você vai fazer? Você chegou na sua prova, você já teve muitos dias para fazer amizade. No dia de sentença penal, não é para você fazer amizade com ninguém. Você vai ficar lendo seus 23 pontos. Tá lendo os 23 pontos. Entrou para fazer a prova, o cara vai distribuir, você vai ter que jogar fora aquele papel. Jogou fora aquele papel, recebeu sua prova, não vá ler o enunciado. Não interessa o enunciado ainda. Eu sei que você está curioso, mas não interessa.
Pega o seu rascunho e escreve os 23 pontos. Não lembrei dos 23 pontos. Escreve 22, escreve 20, mas escreve o que você lembrar. Durante a prova, você vai lembrar dos outros. Aí você pegou o enunciado. Leu, o enunciado é menor, você vai poder ler 2 vezes. Você leu a primeira vez e entendeu. Na segunda, você já vem arriscando. O enunciado é maior, você vai ler uma vez. Você vai lendo e você vai sublinhando os pontos importantes. O que é ponto importante? O cara é menor de 21 anos. Então você já faz esse destaque. Ele é reincidente. O cara, as teses defensivas são essa. Você pode até passar isso para o seu rascunho. Isso é bom. Por quê? Porque aí você vai ticando quando você for preenchendo os itens. Que aí você não se esquece. Então, por exemplo, você está com o rascunho do lado, você está lendo o enunciado da prova. Aí você escreve réu menor de 21 anos, réu reincidente, teses defensivas, essa. A necessidade de emendar. Por quê? Que a hora que você for passar para fazer a prova, você já anotou os pontos importantes, você já tem os 23 pontos anotados, você já anotou os pontos importantes enunciados, aí, meu amigo, é mecânico. É mecânico o trabalho, tá? É mecânico. Mais uma observação, o examinador não está com uma calculadora vendo se você colocou um oitavo ou um sexto. Então, se na hora você ficar preso por falta de tempo, você faz aproximado. Tá? Só não dá para aproximar quando você chegar na terceira fase, porque aí é matemática, é 1/3, 2/3, um sexto. Mas na primeira e na segunda fase, você faz aproximado. Por quê? Porque vai facilitar a sua conta na terceira fase. Se for o caso, você desce, se estiver tranquilo, você faz tudo. Aí você vai seguir os 23 pontos bonitinho, esquematizadinho. Acabou a prova, gente. Você preencheu o espelho. Você não precisa tirar 10, você precisa tirar 6. Se você seguir os 23 pontos, você vai tirar 6. Tirou 6, acabou. Sentença penal não vai ser um problema para você. Ponto. Eu tentei, em 50 e poucos minutos, dar uma aula de sentença penal para que vocês possam usar e empregar. Geralmente eu dava as boas-vindas ao tribunal, agora eu não posso mais dar boas-vindas porque eu já saí do tribunal. Mas eu quero desejar a vocês a melhor prova do mundo. Este é o melhor tribunal do país. Eu nem pertenço ao tribunal mais, então eu estou dizendo para vocês com absoluta sinceridade, é o melhor do país. E eu rodo o país inteiro dando palestras e conhecendo gente. É o melhor do país. É a melhor estrutura, é a maior facilidade de acesso. Você vai morar em Brasília desde o primeiro dia da sua magistratura. Os servidores são super competentes, é gente muito bem formada, muito bem educada, o clima é ótimo. Vocês estão entrando no melhor lugar do país. Ponto. Parabéns por passar nessa primeira fase, que é dificílima de passar. A partir de agora, acabou a concorrência. É você com você. Se você for bem, se você tirar 6 na discursiva, 6 na sentença civil, 6 na sentença penal, você está no oral. Se tirar 6 na oral, você virou juiz do TJTFT. Você está inseguro? Bem-vindo ao time. Todo mundo está inseguro. Você acha que você passou por sorte, que os outros são mais preparados? Engano seu. Na minha segunda fase, eu tinha exatamente essas impressões. Porque eu vivia lá em Anápolis, estudando sozinho, vim para Brasília e o povo sabia a letra da lei de cor. Aí eu falei, nosso povo sabe muito mais do que eu. Esquece. Tem nada disso. É você e sua prova. Daqui até lá, concentre-se, fique em paz, faça o seu melhor. Em relação ao estudo pré-discursiva, adote o seu material de discursivo. Você só precisa aprender humanística, que você não sabe nada de humanística. O restante, você adote o seu material como revisão, porque reler é muito mais rápido que ler. Eu vou dar uma aula no curso, lá no nosso curso, que é sobre como responder questões discursivas. Mas fique no seu material. E humanística você aprende com a gente. Acabou. E aí, faça a sua prova. Não converse sobre a prova do dia anterior. Porque você vai para lá, você quer saber o que o povo fez na sentença civil. Isso te derruba. Porque às vezes você fala, nossa, eu errei isso aqui, eu já estou fora do concurso. Não tá, você vai tirar 6. Você foi mal na sentença civil. Você vai tirar 6. Mas, meu filho, você só precisa tirar 6 mesmo. Aí você vai para a sentença penal achando que você está reprovado. Esqueça isso. Não converse. Depois que você sair no domingo, aí vai descansar. Você pode falar da prova se você quiser. Se não quiser, não fale. Aí você vai descansar e você tem grandes chances de aprovação.
Aos que decidirem fazer conosco o curso, sejam muito bem-vindos. Muito, muito, muito bem-vindos. O curso vai começar na segunda-feira já, porque a prova é logo ali, não dá tempo da gente ter, geralmente dava 2 semanas, não dá tempo nem de respirar. Já vai começar na segunda-feira. Guilherme Marre que vai dar o curso, a sentença penal. Ele é maravilhoso, ele tem uma didática espetacular, ele vai dar a sentença penal para vocês no curso. Para quem já é aluno, tem o TJDFT 5 ou TJDFT 10 é o cupom. Vocês podem inserir esse cupom ali. TJDFT 5 é para quem for fazer o curso com correção personalizada, que dá 5% de desconto. TJDFT 10, tudo junto, para quem for fazer o curso sem correção personalizada, que dá 10% de desconto. É isso. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu espero que vocês façam a melhor prova da vida de vocês e que vocês se tornem juízes aqui. Tem tudo para acontecer. Obrigado, gente. Um beijo enorme, obrigado pela confiança, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.